Maravilha, já estamos online, estamos esperando aqui nosso pastor presidente já entrar, que acaba de entrar. Estamos esperando. Alô? Ei, meu amigo, pastor Sérgio, a paz do Senhor, tudo bom? Paz do Senhor, meu pastor. Tudo bem? Tudo bom? Prazer estar com vocês. Prazer muito grande poder estar com o senhor hoje, nessa live muito especial. Eu estou muito emocionado, né? Poder estar conversando com o senhor. Obrigado. Já nos encontramos em algumas oportunidades, né? E agora, dessa forma virtual, uma forma diferente, né? Sim. Mas é como se o meu coração estivesse no seu coração aí. Ok, Sérgio, muito obrigado pelo seu carinho. E é sempre muito bom quando encontro com você. Você é uma companhia sempre muito agradável e sempre nos trazendo novidades e com muita motivação. O que eu quero testemunhar aqui é que o trabalho que você faz é um trabalho que você faz com muita voluntariedade, com muita determinação, com muita boa vontade. E então, quando nós conversamos a respeito dos projetos da OGC, nós entendemos. Aliás, você nunca é pessimista, você sempre é otimista. Então, eu gosto quando você fala com muito entusiasmo a respeito desse projeto. E, evidentemente, que isso nos motiva a estarmos juntos. Amém. Pastor, eu queria começar essa conversa, o senhor nos dirigindo em oração diante de Deus, e eu sei que Deus vai abençoar muitas pessoas que estão entrando, que estão conosco, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas esta noite, porque missões é algo que mexe com os nossos corações e com certeza com o coração do nosso Deus, que é vivo e missionário. Pode nos dirigir em oração, pastor? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez estamos à Tua presença nesta noite, Senhor. Aqui estamos primeiramente para adorar o Teu nome, para Te adorar, para glorificar a Ti, Senhor, para Te exaltar, porque só Tu és digno de ser exaltado, Senhor. Nós queremos nesse instante Te pedir, ó Pai amado, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre cada um de nós. Continue abençoando o Senhor querido, pastor Sérgio, e a todos os nossos irmãos que estão envolvidos nesse projeto, Senhor, aqueles que estão acessando essa live, ajuda-nos, ó Pai amado, abençoe cada filho teu, abençoe o trabalho que vamos realizar aqui, Senhor, que tudo seja feito para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos para que possamos, meu Senhor, identificar qual é a missão importante dos nossos irmãos, para que possamos nos envolver com essa missão, Senhor, para que todos aqueles que acessarem esta live possam estar envolvidos, meu Pai querido, no desejo de ajudarem nesse projeto e participarem dele, Senhor. Dirige-nos em tudo, Senhor querido, para que tudo aquilo que nós falemos, para que tudo aquilo que nós venhamos a discutir aqui, Senhor querido, seja em benefício da Tua obra. Receba, ó Deus, a nossa oração, pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Pastor, hoje é um momento muito importante para nós da OGC. O pessoal ali no Paraguai, em Ciudad del Este, estão todos conectados, estão muito ansiosos para nos ouvir nessa noite. E eu queria começar, pastor, perguntando para o senhor como levar adiante essa missão. É trabalho de quem? Ok, pastor Sérgio. Primeiramente, me permita cumprimentar os nossos irmãos, os nossos missionários que fazem parte desse projeto e que estão aí no Paraguai, você o citou, né? Certamente outros estão também sintonizados conosco, mas um carinho especial a esses irmãos, pela maneira tão carinhosa com que nos receberam quando ali estivemos. Foi muito bom aqueles momentos que nós passamos
com os nossos irmãos aí no Paraguai. Um abraço a vocês todos e que Deus continue abençoando o trabalho e que o Senhor realize os desejos dos vossos corações. Com relação à sua pergunta, pastor Sérgio, eu tenho uma consideração inicial a fazer. Nos últimos momentos em que o Senhor Jesus estava com os discípulos, fisicamente, ele já estava próximo de subir aos céus, ele lhes ordenou que está escrito, eu quero ler, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, todos conhecemos esse versículo, principalmente os missionários, né? E versículo 18 em diante, quando nós lemos assim, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as ações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu diria que Jesus define aqui quem deverá dar continuidade à missão iniciada por ele, pelo próprio Jesus. Os discípulos ouviram, voltando um pouquinho atrás, a resposta de Jesus a Pedro, quando Jesus perguntou o que eles diziam a respeito dele, e quando Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus, que então o Senhor Jesus respondeu a Pedro que edificaria sua igreja. E ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E Jesus disse a Pedro, a ti te digo que tu és Pedro, ou melhor, Jesus disse a Pedro que daria a ele as chaves do reino dos céus. E o que ele desligasse da terra seria desligado no céu, o que ligasse da terra seria ligado nos céus. Ali nós entendemos, pastor Sérgio, que Jesus entregou a Pedro a liderança, e Pedro, naquele instante, estava representando todos os discípulos que ali estavam. Então, a Pedro é atribuído a missão de levar o pecador ao céu. E estava representando ali o colegiado, formado pelos discípulos e depois apóstolos do Senhor. Portanto, Pedro e os demais estavam representando a igreja. Quem deve levar adiante essa missão, sem dúvida, é a igreja. É a igreja que deve investir na obra missionária, é a igreja que deve levar adiante o ID do Senhor Jesus, cabe à igreja. Nós temos vários empresários, pessoas interessadas em dar sustento a missionários, em enviar missionários, mas, no meu pensamento, quem envia missionários é a igreja, porque a igreja que envia, a igreja que sustenta, é a igreja que se compromete nesse envio. Então, quem deve levar adiante essa missão, sem dúvida, é a igreja, e o trabalho é de sua liderança, na conscientização da obra missionária, na preparação e no envio dos missionários. Portanto, cabe à igreja e seus líderes, seus pastores, a encontrarem, a conscientizarem a obra missionária para a igreja, e certamente ali Deus levantará missionários. Que maravilha, meu pastor. Pastor, qual a importância de jovens vocacionados que, depois de formado, irão usar as suas profissões para pregar o evangelho em países fechados? Na sua opinião, como o senhor enxerga e vê esse conceito de fazer missões em países fechados? Bem, inicialmente, os jovens vocacionados, por si mesmos, já são importantes. Não somente a importância, a missão deles, mas eles já são importantes. E o fato de usar as suas profissões para entrar em países fechados demonstram estar, primeiro, a serviço de Deus, porque vão levar a palavra de Deus, vão evangelizar os povos nesses países fechados. Então, eles demonstram estar a serviço de Deus, da obra missionária, e a serviço da humanidade, quando prestam atendimento humanitário, não importando a quem, raça, etnia, faixa etária, condição social, etc. Então, o trabalho que eles fazem é importante no sentido de que tem dois propósitos, dois objetivos. Primeiro, pregar a palavra de Deus. Ganhar almas para o reino do Senhor Jesus, de forma discreta, de forma silenciosa, né, para não serem pegos, porque há países que o peso é muito forte em relação a isso, e o segundo propósito também é prestar um serviço humanitário.
não visando que tipo de gente ou de pessoas que eles estão prestando este trabalho. Pastor, qual a sua opinião em relação a uma organização como a OGC, que tem o seu objetivo maior na mobilização de igrejas para que em 2 décadas nós possamos trabalhar a mobilização de 500 missionários médicos? Às vezes, alguns pastores pelo Brasil, ou alguns irmãos que eu tenho compartilhado essa ideia, na realidade, os 500 missionários médicos, eles vieram à minha mente após o encontro que eu tive com o senhor. Porque, a princípio, com o pastor Lucifrance, nós tínhamos a ideia de ser apenas 50 missionários médicos. Mas quando o senhor esteve lá na base missionária, lá em Ciudad del Este, conosco, Deus colocou um desejo muito grande no nosso coração, porque hoje nós temos 67 convenções, né, pastor? Exatamente. 67 convenções. Se cada convenção adotasse 7 jovens, nós teríamos 67 vezes 7 igual a 469. Nós teríamos a capacidade de, em uma década, nós formarmos os 500 missionários médicos. O senhor, como presidente dessa grande instituição, que é centenária, pastor, na nossa nação, de grande credibilidade, e esse advento dessa pandemia, esses dias eu estava pensando sobre isso, nós estamos na linha de frente, e eu fico imaginando se nós já tivéssemos os 500 missionários médicos atuando em diversas frentes. Eu fico pensando assim, se todos nós estivéssemos unidos nesse propósito, porque o projeto 500 Missionários Médicos é um projeto da CGADB, até porque é de uma afiliada da CGADB, que é a CEMEADAP. Então, o senhor acha que dentro dessa década, ou dentro de 2 décadas, nós temos essa possibilidade de mobilizarmos a nossa igreja, unirmos a nossa igreja, a nossa denominação, nessa unidade para que nós possamos formar esse batalhão, esse exército de missionários médicos jovens de todas as igrejas, porque eu acredito que cada convenção deva ter aí mais ou menos 500 igrejas, 600 igrejas filiadas a elas, né? Então, cada convenção, se investisse em 7 jovens, eu acredito que dentro de uma década nós formaríamos. Qual a sua opinião, pastor, em relação a essa posição que eu tenho colocado aqui agora? Bom, primeiramente, eu vou responder essa pergunta e juntar já certamente com outros questionamentos que poderiam ser. Bom, primeiramente, em relação ao trabalho que vocês fazem. Só mesmo quem tem a chama missionária acesa e ardendo no coração é que pode criar projetos para alcançar povos e nações através de missões. Então, vocês que têm essa chama acesa que elaboram e que pode elaborar projetos como esse aí. A estratégia de investir em jovens que desejam ter uma profissão digna e honrada, atrelada ao desejo pela obra missionária, com certeza é excelente. O trabalho da OGC caminha por 2 vertentes interessantes. Ao mesmo tempo que procura conscientizar as igrejas e suas lideranças, é um despertamento para a obra missionária, também que oferece uma alternativa inédita, que com certeza atrairá jovens
que já são vocacionados em fazer missão e que acreditam que através, esses jovens que acreditam que através desse projeto poderão realizar os grandes sonhos de sua vida. Todos os jovens têm sonhos. E aqueles jovens que têm um sonho na obra missionária, ele deseja realizar esse sonho. Então, ele poderá realizar os grandes sonhos de sua vida na área profissional e também na área de missões. Então, eu quero dizer que é uma estratégia atraente e funcional. E, claro, muito interessante. Desperta o interesse de muitos jovens e abre uma oportunidade para os pastores e igrejas investirem nessa área. Então, quero repetir, é uma oportunidade que é aberta para os pastores de igrejas investirem nessa área. Então, quando nós conversamos a esse respeito, eu vejo um atrativo muito grande para o pastor poder dizer que eu vejo muitos pastores que gostam de dizer que investem em missões, que fazem missões. E então, é uma alternativa que os pastores têm para investir na área de missões. Então, veja que interessante. Ele investe na obra missionária, e olha só, e também na formação dos jovens da sua igreja. Isso é que é interessante. Ele investe no missionário, e enquanto ele investe no missionário, também está investindo na formação dos jovens da sua igreja. Logo, ele poderá ter esses profissionais à disposição para servirem a igreja do Senhor. Agora, com relação ao número de 500, quando você me falou que o projeto inicial era de 50, e nós você fez uma conta muito rápida, aí na verdade nós temos 63 convenções da nossa afiliadas à nossa CGDB. Então vamos ver aqui, se levarmos em conta que a CGDB conta com mais de 60 convenções afiliadas, que são 63, e aproximadamente 100 mil convencionais que são filiados à CGDB, podemos idealizar a possibilidade de conseguirmos atingir essa meta. Você disse que em cada convenção tem igrejas grandes, tem sim, considerando que cada convenção regional é formada por vários pastores líderes de grandes igrejas, pastores presidentes de igrejas. A possibilidade de investir na obra missionária através da OGC torna-se viável. Então, uma convenção, diria, menor que ela seja, ela tem pastores com poderio financeiro, com capacidade financeira para investir nessa obra. Esse projeto já foi divulgado e a nossa liderança já foi divulgado pela nossa liderança e apoiado pela CGDB. Então, o que podemos fazer é um trabalho direto e pessoal junto aos presidentes de convenções, no sentido de incentivarem os pastores das igrejas de boa condição financeira e que tenham projetos para a obra missionária. Normalmente, as igrejas que têm recursos específicos direcionados para esse fim. Então, nós temos igrejas que têm recursos direcionados para a obra missionária. Então, tem igrejas que têm caixas específicos para a obra missionária e podem perfeitamente, nesse caixa ou desse caixa, investirem na OGC, na formação de missionários médicos. Então, o que eu quero dizer a todos que estão nos assistindo é que nós temos, sim, igrejas capacitadas para investirem nessa obra, mas tem algo muito interessante. Não podemos incentivar as outras igrejas que se consideram pequenas e sem, diria, capacidade financeira para investir na obra missionária. Não podemos deixar de incentivar essas igrejas porque, teoricamente, elas não têm recursos, mas têm desejo da obra missionária. E o que eu posso dizer que aqueles que têm desejo de investir nesse projeto, a palavra é invista e Deus proverá os recursos. Invista e o Senhor Deus proverá os recursos para esse projeto e fará a igreja crescer em todos os sentidos. Eu garanto, nunca mais a igreja terá problema financeiro. Deus ama quem investe na obra missionária. Eu quero dizer aqui, se alguém está nos assistindo e considera que a sua igreja é pequena, eu diria incapaz financeiramente de investir na obra missionária, ela continuará sempre pequena e sempre incapaz.
A partir do momento em que o líder dessa igreja, o pastor dessa igreja, investir na obra missionária, Deus a fará crescer. Nunca mais faltará recurso. Nós conhecemos igrejas, pastor Sérgio, igrejas consideradas pequenas, ministérios pequenos, mas que investem de uma maneira grande na obra missionária. E Deus tem abençoado as igrejas que investem na obra missionária. Então, querido pastor, não diga que a sua igreja não tem recurso, não tem condição financeira de investir na obra missionária. Invista o primeiro centavo e Deus fará a tua igreja crescer, e tenha a certeza absoluta que o campo missionário será aberto para a sua igreja, missionários levantados pela sua própria igreja estarão prontos para servirem o Ministério de Missões. Então, que eu acredito que nós temos condições, sim. O que nós precisamos, talvez, é fazer aí um trabalho de corpo, né, com os nossos pastores, os pastores presidentes de igrejas grandes. Isso nós podemos fazer através das nossas convenções regionais, incentivando-os a buscarem lá no meio do seu povo, no meio da sua igreja, no meio dos irmãos, um mocinho que tenha 5 pães e 2 peixes. O recurso dele é pequeno, mas quando entrega nas mãos do Senhor Jesus, se torna muito grande. Então, eu acredito que nós podemos fazer esse trabalho, sim, incentivando os pastores, presidentes de convenções, a buscarem junto aos seus filiados, irmãos, para fazerem a obra missionária. Igrejas que se propõem a fazer a obra missionária. Pastor, eu fico muito feliz com as suas palavras e acredito que vários pastores que estão entrando aqui na live são pastores que acreditam que o movimento da obra missionária ela não parou ali nos 12 discípulos, mas ela continua até os nossos dias. E diante dessa pandemia, eu comecei a refletir sobre algumas situações. Por exemplo, eu acredito que não existe igreja pobre, né, por fazer missões. Talvez exista igreja pobre por não fazer missões. Quando o senhor fala que, às vezes, existe igreja que se sente um pouco pequena e que talvez não pode, nós também trabalhamos com as parcerias, né? Várias igrejas podem se unir e ali aportar para apoiar um vocacionado. Porque eu observo que a nossa escola de missões das Assembleias de Deus, a EMAD, ela já formou vários missionários, né? Vários vocacionados que foram ali, estudaram e retornaram para os seus campos. E esses jovens, às vezes, eles querem dar continuidade aos seus chamados, né? E, às vezes, querem ter uma profissão. Eu lembro que, quando estava ali em Macapá, eu tinha muito medo de ser missionário, porque eu via muitos testemunhos e aquilo me amedrontava muito. E eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar, de estudar e de me preparar. Até porque nós temos um projeto para o norte da África, o país que fica ali no norte da África. Eu não vou mencionar aqui pela questão de segurança. E tudo isso motivou para que nós pudéssemos nos preparar. Então, em 95, Deus falou comigo que eu iria sair do Amapá. E ele ia me levar por várias nações da terra. A Convenção do Amapá, através do pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares, que é nosso amigo, nosso pastor, é seu amigo, da nossa casa, ele me ajudou e financiou toda a minha carreira. Então, todo o meu agradecimento à CEMIADAP, ao pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares. E hoje eu sou fruto da obra missionária, de um investimento de um pastor que tem um coração missionário. Então, diante de tudo que o senhor já falou aqui nessa noite, eu acredito que já seria suficiente para vários pastores do Brasil, amigos, pastores que amam a obra missionária, para observar esses jovens que
tem esse desejo no coração, porque também é necessário que haja uma vocação para fazer o curso de medicina. Eu lembro-me que quando eu estive indo a uma missão, agora recentemente, para o Iraque, e quando eu cheguei em Istambul, eles não queriam deixar eu entrar, porque pensavam que eu estava indo ir me unir a uma organização que são inimigas do povo turco. E quando eu falei que era médico, automaticamente eles liberaram o visto para que eu pudesse seguir minha viagem para o Iraque. Então, eu acredito que muitos pastores que nesse momento estão nos assistindo e nos vendo por essa live, têm possibilidades reais, até porque na América Latina, os valores são muito baixos para a formação, e depois esses jovens também podem estar retornando, depois de servirem os seus 5 anos no campo missionário, ou até antes fazer o processo de revalidação, e uma vez em missões, sempre missionários. E eu acredito que quando eles retornarem às suas igrejas, continuarão sendo mobilizadores em missões. E eu sonho um dia, daqui, por exemplo, 40 anos, 30 anos, talvez as pessoas estarem comentando numa live como essa, ou numa outra tecnologia que houver, sobre esse projeto. Assim como começou os Médicos Sem Fronteira, da França, os Médicos do Mundo em Portugal, a Cruz Vermelha. Eu acredito que a nossa denominação, a Assembleia de Deus, uma igreja centenária, e que está sendo bem conduzida durante muitos anos por essa liderança que vem exercendo essa cadeira presidencial. E eu tenho certeza que o senhor tem toda essa oportunidade, pastor, de levar esse novo conceito de missões, de jovens profissionais, para que nós possamos enviá-los aos povos não alcançados, a janela 10h40, e também aos povos não alcançados e regiões difíceis do nosso Brasil, como é o nosso Nordeste brasileiro. Então, eu acredito que é uma oportunidade ímpar para a nossa igreja brasileira. Quando eu vejo que, diante de uma pandemia, nós não precisamos de youtubers, nós não precisamos de artista, nós não precisamos de jogadores de futebol, mas nós precisamos de profissionais que estejam na linha de frente, médicos, enfermeiros, pessoas que possam dar as suas vidas em prol de outras vidas. Então, eu gostaria que o senhor, como nosso líder, o nosso presidente, desafiasse os nossos presidentes de convenção, os nossos colegas, pastores, presidentes de ministérios, de grandes igrejas, para realmente vir conosco. Se todo mundo se unir, o precinho fica lá embaixo. Hoje nós temos aí mais ou menos, dá uma média de R$2.000, já com tudo, mas se automaticamente nós tivermos 100, 200, esse preço aí vai cair quase para R$1.000, R$1.500, R$1.300. Então fica muito barato você formar um jovem e depois ele ser um profissional médico, revalidar o diploma e servir em missões, ser um plantador de igreja em povos não alcançados. Porque muitos deles, pastor, não será apenas médico, serão pastores, serão plantadores de igreja, que farão total diferença. Então, eu gostaria de ouvir o senhor fazendo esse desafio aí para a nossa igreja brasileira. Veja bem, pastor Sérgio, olha que interessante para a igreja que vai investir. Ela investe na obra missionária e também na formação dos jovens da sua própria igreja.
Isso quer dizer que logo ele poderá ter esses profissionais à disposição para servir a igreja, por que não? Então, o que nós vemos nesses missionários, desses profissionais que têm a formação da medicina e que foram ajudados e foram sustentados pelas igrejas, eles não somente são incentivados a fazer a obra missionária, mas quando retornam para as suas igrejas, eles retornam com uma profissão. É o que o irmão falou, eles fazem o revalida, não é isso? E podem desenvolver a sua profissão na sua cidade, não é? Ganhando o pão de cada dia e também ajudando a sua igreja. A igreja que investiu nele. Então, o pastor vai estar investindo em alguém que lá na frente vai retribuir para a própria igreja. Quem não gostaria de ter, né, médicos na igreja para atender às necessidades dos irmãos? E me permita, minha filha é médica, você conhece, aliás, ela admira demais esse projeto. E, principalmente nessa pandemia, o telefone da minha filha é direto e ela faz as consultas, evidentemente, sem cobrar nada, não é? Atendendo aos irmãos que ligam desesperados, olha, meu sintoma é esse, meu sintoma é aquele, e alguns ela diz, olha, procura um médico, outros ela diz, olha, vai acompanhando, enfim, as pessoas recebem orientação médica. Então, quando nós temos a nossa igreja profissionais na área de medicina, eles nos ajudam também nos trabalhos de evangelização que nós fazemos, campanhas evangelísticas que fazemos na nossa igreja, não é? Nós fazemos isso aqui, muitas igrejas fazem também, aquele dia da evangelização, dia social da evangelização, onde você abre a igreja e você tem lá um profissional médico para atender as pessoas que vão lá, e ali você aproveita e evangeliza. Então, a minha esposa é presidente de uma associação que faz isso comumente, o dia social, né? O dia da ação social, onde profissionais se reúnem lá e os médicos também se reúnem. Então, é muito interessante que as igrejas invistam, porque ela será retribuída, e esses profissionais estarão também ajudando a própria igreja. E que eu quero realmente lançar esse desafio, se levarmos em conta, como eu já disse, que a CGDB tem 63 convenções, quase ou mais de 100 mil convencionais filiados à convenção. E eu quero dizer aos nossos irmãos pastores que estão nos assistindo, que na nossa igreja sempre vai ter alguém que tem desejo de investir na missão. Tem pessoas que têm desejo de investir na missão. E o que o irmão falou não se torna impossível. Olha, R$2.000 para se investir na obra missionária não é impossível. Então, tem igrejas que eu até diria que tem dinheiro de sobra no caixa de missões e que tem condições de sustentar até mais de um. Então, por isso que eu disse que a nossa visão pode ser mais ampla, pode ser maior. E talvez o que nós precisamos fazer é não somente divulgar o trabalho, não somente apresentar o trabalho que você tem feito muito bem. Você, quando você participa de eventos de missão ou mesmo de convenções, você apresenta muito bem o projeto e dá o conhecimento, oferece conhecimento a respeito do projeto, e ali na hora os pastores ficam empolgados, a gente vê isso. Você viu lá na convenção, na Assembleia Geral, os pastores ficam empolgados, ficam desejosos, só que às vezes aquela empolgação passa. O momento passou e se esquecem. Então, o que talvez nós precisamos fazer, e pode contar com a CGDB com relação a isso aqui, não somente continuar na divulgação, mas também no comprometimento dessas convenções, a conscientização da importância de se investir nesse projeto. Porque nós sabemos e acompanhamos bem de perto que o projeto é um projeto sério, é um projeto que está comprometido com Deus, que está comprometido com a obra missionária. Você é um profissional médico, você abriu mão da sua profissão, você até poderia hoje estar exercendo unicamente a sua profissão, porque você já fez missão, você, eu diria, já pagou o preço do investimento que foi feito em você, mas você continua. Você faz o seu trabalho, né? Você atua na sua área, mas também atua na linha de frente da OGC. E então, é interessante que os pastores tenham essa visão. Você falou, pastor Lucifrâncio, eu quero aproveitar e cumprimentar pastor Lucifrâncio, a todos os pastores que estão entrando aqui. Eu estou vendo aqui, eu quero cumprimentar a todos os pastores que estão nos assistindo. E que o pastor Lucifrâncio
ele, ele era um visionário e hoje ele eu diria, ele aplicou a visão, né? Ele fez acontecer a visão que ele sempre teve na obra missionária. Então, o pastor Lucy Francis é um grande investidor na obra missionária, quero parabenizar, e a igreja chega junto. Se o pastor se envolve, a igreja se envolve também. Então, só precisa de eu diria assim, de um incentivo maior, só precisa de uma posição firme do pastor. Se o pastor, vamos trabalhar nesse projeto, a igreja chega junto. Você disse, não existe igreja pobre. Às vezes, os irmãos não têm motivação. Agora, nesse momento que estamos enfrentando da pandemia, com certeza, se nós tivéssemos aqui muitos médicos evangélicos, eles estariam ali nos ajudando muito na evangelização e não ganháramos para o reino do Senhor. Então, o que nós podemos fazer, devemos fazer, é fazer um trabalho de corpo a corpo, um trabalho pessoal junto às lideranças da nossa igreja no Brasil, conscientizando-os da importância do projeto, no retorno desse projeto, o que o projeto vai retornar, o que o projeto vai representar para a igreja, tá certo? Que, evidentemente, que quem tem desejo de fazer obra missionária não está pensando, eu diria, no retorno do seu investimento. Ele está pensando no resultado daquele investimento que é no sentido de ganhar almas para o reino do Senhor. Então, nós podemos sim, depois, pastor Sérgio, estudar aí um plano de lembrar aos pastores e líderes do Brasil a importância desse projeto. E aquela casa que nós somos lá em Cidade do Leste será pequena para abrigar tantos irmãos que estarão lá para fazer o trabalho. Pastor, hoje nós estamos em um local que era uma universidade, uma faculdade católica, onde nós temos capacidade hoje lá de colocarmos já 70 pessoas, 70 a 80 pessoas hoje. Era uma faculdade católica que já não funcionava mais e nós locamos esse prédio porque ficou pequeno lá. Quero fazer também uma ressalva aqui de um companheiro nosso, pastor, amigo, o pastor Kemuel Sotero, que é presidente lá da igreja do Ariberi e o nosso vice-presidente, né, da casa? Do Conselho da Casa. Do Conselho, né? Pastor Kemuel, primeiro vice-presidente do Conselho da Casa. Pastor Kemuel é um amigo, um companheiro que eu conheci lá na Cadeeso, quando estive lá. Ele conosco lá no Paraguai. E ele investe em uma jovem missionária que está em Belgrade, na Rússia, uma daquelas moças que nós estivemos naquele dia lá na EBO, aí em São Paulo, com o pastor Joab. Sim. E ela já está lá, já vai fazer quase um ano, né? Foi naquele período da EBO. Em setembro. Em setembro, né? Aí logo em seguida, à noite, elas viajaram para a Rússia. Então, o pastor Kemuel é um visionário, um homem que tem enxergado longe, tem nos incentivado nesse projeto. Então, eu quero incentivar todos os pastores, assim como o pastor Lucy Francis, o pastor Kemuel, o pastor Gesiel, o pastor Joabe, o pastor Cesário, lá do Maranhão. Nós estamos com 16 jovens lá na nossa base em Cidade do Leste. Estamos com 3 jovens lá em Belgrado, na Rússia. E se nós aumentarmos o número de vocacionados, como o objetivo não é um objetivo financeiro, é um objetivo apenas para que haja essa manutenção, para que nós consigamos realmente fazer essa manutenção mensal. Então, esse valor de 2.000, ele pode cair aí até para R$ 1.500. Imagina, com alimentação, com faculdade, com internet, com aluguel e mais a carreira de medicina. E nós temos agora, implantamos agora, pastor, recentemente, o curso de francês, o curso de inglês.
e nós temos um curso de formação em missiologia. Então, o jovem vai lá para a base missionária, ele não vai apenas para estudar medicina. Ele vai ser realmente um missionário médico. Ele vai sair de lá com uma formação missionária. E nós estamos pensando em fazer uma parceria. Eu, atualmente, sou membro aqui da Igreja de Curitiba, como pastor auxiliar aqui com o pastor Wagner Gabi, que é um grande parceiro também da obra missionária, um grande homem de Deus e que tem apoiado muito a OGC. Nós temos uma parceria com a Igreja de Curitiba e eu tenho certeza que Curitiba ainda vai dar uma resposta muito grande para o Brasil. Nós estamos hoje no ano da conscientização da obra missionária aqui em Curitiba. E o pastor Wagner pretende enviar vários missionários, está preparando casais, jovens, e eu tenho certeza que a Igreja de Curitiba vai dar uma grande resposta nesse contexto missionário. Pastor, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra a respeito desses 12 que não pararam. Dessa igreja que nasceu quando o Senhor Jesus os enviou a partir ali de Atos dos Apóstolos, ali do capítulo 1, versículo 8, quando eles receberam o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, para que eles pudessem se tornarem testemunhas daquilo que eles presenciaram. E essa igreja não parou. Muitas pessoas tentaram parar ela, mas não conseguiram. Eu queria que o senhor trouxesse uma palavra nesse sentido para toda a nossa audiência que está aqui na live. Ok, eu quero, pastor Sérgio, permita-me aqui antes parabenizar a OGC por esse projeto, pastor Luci Francis Tavares, que é, juntamente com o irmão, um dos idealizadores desse projeto e que tão certo tem dado. E, irmãos, veja bem, me permita aqui, pastor Sérgio, antes da palavra, fazer aqui só uma conjectura, fazer aqui uma reflexão. Hoje é muito difícil, eu sei disso, por experiência dentro da minha família, é muito difícil hoje se ingressar numa faculdade de medicina pública. Numa faculdade pública de medicina é muito difícil você conseguir entrar numa faculdade dessa, ingressar numa faculdade dessa. Ao ingressar numa faculdade dessa, você sabe que muito bem que a medicina é um curso que ocupa o dia inteiro, às vezes à noite. E quando está chegando o final do curso, você tem os internatos, você tem os plantões. Quantas vezes a minha filha, isso aconteceu contigo, e com os médicos também, os estudantes, saía do plantão e ia direto para a sala de aula da faculdade, ficava quase que 36 horas acordado. Então, hoje é difícil se ingressar numa faculdade pública. E uma faculdade de medicina hoje, por menos conhecida que ela seja, é muito caro. É muito cara a faculdade, é muito caro pagar uma faculdade. Meu amigo, R$2.000 não se paga uma faculdade no Brasil. R$2.000 não se custeia um estudante de medicina no Brasil. De maneira, você não encontra faculdade que você vai gastar R$2.000. Então, o que a OGC está oferecendo é algo inédito e a ser pensado. Porque, na verdade, não é o médico, a formação do médico não é pela faculdade, é por ele mesmo. Então, um bom médico, ele é formado em qualquer faculdade, ele é bom médico. Então, eu entendo que nós podemos ter, os jovens hoje podem ter essa oportunidade de fazer medicina, de estudar medicina por R$2.000, no que ele vai abrir mão de seu país, da sua família, etc. Mas quem tem obra missionária, ele já tem essa conscientização de abrir mão do seu convívio natural para o convívio missionário. Então, lá na faculdade,
ele já vai se familiarizando com a obra missionária, com o distanciamento da família, e vai trocar o seu foco da família pela obra missionária. Então, quando ele sai, quando ele volta médico. Ele volta médico. E o Brasil oferece, né, o que nós chamamos aí, que vocês chamam de revalida, e ele faz revalida e é médico para todos os efeitos aqui do Brasil. Então, eu acredito que uma das profissões mais carentes do Brasil é a profissão de médico, você sabe disso. Os médicos é a profissão mais carente do Brasil. Não é? O governo Bolsonaro está aí buscando médicos para enviar no lugar daqueles outros que estavam aqui antes. Não é? Então, é uma profissão carente, entendeu? Então, eu acredito que o investimento que se faz no jovem para estudar medicina de R$ 2.000 por mês é muito pouco em relação àquilo que realmente a sua profissão vai representar para ele próprio, além de mais, também o resultado da obra missionária na sua vida. Então, eu acredito que nós podemos, através desse incentivo, conscientizar e fazer com que os pastores se envolvam mais nesse projeto. Conte comigo, aquilo que depender do nosso incentivo, da nossa palavra, nós vamos fazer para que os pastores sejam mais envolvidos no projeto da OGC, né, que é um projeto maravilhoso referente à formação de profissionais da medicina e também de missionários para a obra do Senhor. Amém? Eu quero trazer aqui um pensamento a respeito de que a obra não parou nos 12. O chamado não parou nos 12. E eu gostaria de convidar aqueles que estão nos assistindo para que façamos a leitura de alguns versículos que estão na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, e estaremos lendo os versículos 9 a 16. 1 Timóteo 4, 9 a 16, eu vou ler para ganharmos tempo, porque o tempo está passando, né? Temos poucos minutos aí. Assim está escrito: essa palavra que é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos o Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Isto Paulo, aconselhando a Timóteo: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom de Deus que é em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, preocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Por que me veio o pensamento, esse trecho bíblico? Porque nós entendemos que o apóstolo Paulo era um incentivador, era alguém que incentivava e fazia discípulos, incentivava os jovens. Ele gostava de trabalhar com obreiros, ele gostava de trabalhar com jovens. Interessante que o apóstolo Paulo, ele não teve a convivência física com o Senhor Jesus. Ele não acompanhou o ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Não é? Que ele não teve pessoalmente com o Senhor Jesus, como tiveram os outros discípulos, que depois se tornaram os apóstolos. Não é? O apóstolo Paulo, que ele teve uma experiência diferenciada. Ele teve uma experiência com Jesus no caminho de Damasco, que nós bem conhecemos. Então, o apóstolo Paulo não conviveu fisicamente, só que o apóstolo Paulo, ele foi investido de um conhecimento em relação à igreja, porque ele já tinha conhecimento da história judaica, das leis de Moisés, ele tinha um grande conhecimento, pois ele era fariseu, mas só que quando ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, ele foi investido de um conhecimento em relação à igreja. E Paulo, ele não somente era o formador de igreja, mas ele era o formador de discípulos também. E então, Paulo incentivava, Paulo investia nos discípulos aqui, que ele está investindo no jovem. Era o Timóteo. Ele conhecia a formação espiritual de Timóteo, ele conhecia a família de Timóteo, que a mãe e a avó de Timóteo, que eram mulheres de bom testemunho, que souberam dar a Timóteo
uma boa base espiritual. E então, quando Timóteo ele foi, eu diria, encontrado por Paulo, quando Timóteo foi enviado por Paulo, ele foi orientado por Paulo, porque Paulo tinha o desejo de investir. Então, Paulo investiu em Timóteo. Então, a visão de Paulo é que o evangelho deveria continuar sendo anunciado. E o que nós podemos entender é que o apóstolo Paulo entendia que ele, que Pedro, João e os outros apóstolos não eram eternos. E que eles precisavam passar adiante e formar discípulos, porque ele diz, olha, tem cuidado de ti, medita nessas coisas, no versículo 15, e ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, a visão do apóstolo Paulo era que os que pregavam o evangelho, não é, que pudessem ser também discipulados, que pudessem também ser lá na frente anunciadores da palavra, né? E o apóstolo Paulo aconselha também a Timóteo para que ele faça discípulos, para que ele faça com que aqueles que o ouvem possam também levar adiante a palavra do evangelho, possam levar adiante a pregação do evangelho. Então, o apóstolo Paulo era o incentivador de jovens, era o incentivador de discípulos para anunciarem a palavra do Senhor. Paulo mandava que Timóteo encontrasse pessoas para que pudesse ouvir dele e passar adiante aquilo que estavam ouvindo. Então, esta é a nossa missão, esta é a missão da igreja. Nós não somos eternos. É claro que eu e você, pastor Sérgio, esperamos Jesus hoje. E como nós gostaríamos que Jesus voltasse hoje, né? Porque seria uma bênção. Fechados dentro de casa, estamos nesse isolamento social, igreja fechada, né? Hoje eu seria tão bom se Jesus já viesse agora, porque olha, acho que muitos crentes estão mais crentes agora nessa pandemia. Então nós desejaríamos muito que Jesus viesse hoje. Mas nós sabemos que enquanto Jesus não vier, a obra de Deus continua. A obra de Deus não parou nos 12. E os 12 sempre se preocuparam em continuar pregando o evangelho, orando. Há um momento no ministério do apóstolo Pedro e os outros e os demais, que ele disse, olha, nós vamos perseverar na oração e na palavra, e na ministração da palavra. E então, há necessidade de nós ensinarmos, fazermos discípulos, porque a igreja não para. Não é? Mesmo eu tenho dito para os nossos irmãos de Guarulhos, eu tenho feito cultos online, eu tenho dito a eles o seguinte, os templos estão fechados, mas a igreja não para. A igreja continua. Então, a igreja sempre continuará. Ela não parou nos 12. O apóstolo Paulo foi escolhido pelo Senhor Jesus propositadamente. O apóstolo Paulo era alguém que era rejeitado pelos apóstolos. Nós conhecemos essa história. Quando Jesus manda Ananias ir orar por Saulo de Tarso, conhecido Saulo de Tarso, Ananias ele deu uma vacilada ali. Falou, Senhor, que eu muito tenho ouvido falar a respeito deste homem, o quanto persegue a igreja. Então, pelo tom de Ananias, nós entendemos que os outros discípulos, os outros apóstolos, também não desejavam se aproximar de Saulo, também não desejavam evangelizar a Saulo, mas Jesus tinha um projeto da vida de Saulo. E quando Jesus manda Ananias orar por Saulo, ele diz, olha, vai porque este é o vaso escolhido. Então Jesus escolheu a Saulo e eu acredito que, eu sempre tenho dito que Saulo, ele tinha boas qualidades, só que ele estava do lado errado. Quando que ele conheceu a Jesus pessoalmente, quando ele aceitou a Jesus como Salvador, a sua mente abriu e ele foi cheio do Espírito Santo e então ele pôde anunciar o Evangelho. Então Paulo é o continuador dessa obra, um dos continuadores dessa obra, e ele também que não somente fez discípulos, mas incentivava os discípulos para que, Paulo disse para Timóteo, para que aquilo que ele, Timóteo, estava ouvindo dele, Paulo, que ele passasse para outros, não é? Para que a obra não parasse. Aquilo que de mim você está ouvindo, você passe para pessoas que tenham a sua mesma, os seus mesmos critérios, a sua mesma capacidade e a sua mesma condição, para que continue pregando o Evangelho. Então, cabe a nós, pastores, encontrarmos no nosso meio pessoas que possam levar adiante a palavra do Senhor. Nós não somos eternos, nós vivemos este momento. E o momento futuro, se Jesus não vier, não é nosso. O momento futuro é daqueles a quem nós ensinarmos.
É muito bonito quando você, certamente, irmão, aí em Curitiba, que a gente vê muito em outras igrejas, quando você dá oportunidade para jovens, para adolescentes, e você vê que ali é um obreiro de valor. Olha, aquele adolescente, aquele jovem, lá na frente será um grande líder, mas precisa ser trabalhado, precisa ser burilado, não é? Então, nós acompanhamos sem nenhuma preocupação de que ele vai brilhar mais do que nós, do que a gente. Então, nós não podemos nos preocupar se alguém prega melhor do que nós pregamos de maneira nenhuma, contanto que a palavra de Deus seja anunciada. Não importa quem vai pregar a palavra de Deus. Eu já ouvi lá na igreja que são dirigidos pela Misericórdia de Deus, adolescentes que, olha, dão de 10 a 0 muitos pregadores por aí. Esses adolescentes, evidentemente, que precisam ser trabalhados. Eles precisam ser orientados. Se você não tomar cuidado, eles viram alguns que vão pregando para aqui, para lá, daqui para lá, e o ministério deles é limitado. Mas quando você traz aqueles adolescentes, coloca debaixo dos teus ombros, coloca o ombro para eles encostarem, e começa a orientar, e você orienta esses adolescentes, ajuda esses adolescentes, incentiva, você certamente terá obreiro para dar continuidade à igreja do Senhor. Na nossa igreja, tem aqueles que vão dar continuidade. Cabe a nós prepararmos. Quando percebermos que tem alguém que tem chamada, que tem unção, que Deus tem usado, não é colocar o pé no pescoço e dizer não vai crescer porque pode ser maior que eu. Não. É incentivar para que ele creia na igreja não é nossa. E o momento nosso é esse. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor, eu dirijo a igreja, mas daqui a 15 ou 20 anos, eu vou estar, se eu estiver vivo ainda, eu vou estar jubilado. E a igreja vai continuar. E ela vai continuar com alguém que eu ajudei a formar, que eu ajudei incentivando e dando apoio para que desse continuidade à liderança da igreja. Nós não somos eternos e entendemos que a igreja é de Deus, é maior do que nós, a igreja é maior do que eu, a igreja é maior do que os meus conceitos, a igreja é maior do que a minha vaidade, a igreja é de Deus. Amém. Pastor, nós temos aqui 1 minuto e 49 segundos. Eu queria que o senhor fizesse as suas conclusões finais e mandasse uma saudação para todo o Brasil e que as pessoas pudessem nos acompanhar e entrar em contato conosco. Eu quero, pastor Sérgio, agradecer a oportunidade de poder participar dessa live. Me coloco à disposição do irmão para qualquer trabalho que seja, trabalho que possa incentivar os nossos irmãos. E tenha certeza que a OGC é vista com muito respeito por nós, respeito muito o trabalho de vocês e, com certeza, a CGDB, através da mesa diretora, estará sempre apoiando a este trabalho. Eu quero agradecer a todos os pastores que estão aí envolvidos com esse trabalho. O pastor Kemuel, me permita, você citou o nome dele, eu quero mandar um abraço especial ao pastor Kemuel, um amigo, alguém que nós respeitamos muito, o seu trabalho totalmente envolvido, comprometido com a Assembleia de Deus do Brasil. Pastor Luci Francis, é meu amigo particular, um amigo pessoal, a quem muito estimo e que faz um grande trabalho, uma grande obra Deus tem feito através do pastor Luci Francis. E a todos os demais que você citou, me permita abraçar a todos e nos colocarmos aqui à disposição dos irmãos. Tenho uma plena certeza, todo o trabalho que é grande começou pequeno, começou com muita dificuldade. Que eu sempre tenho dito, quando você está fazendo um trabalho para a missão, parece que é mais difícil do que qualquer outro trabalho da igreja. Por incrível que pareça. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus, é fruto de obra missionária. Então, o desejo missionário está no coração do assembleiano. Precisa ser só